Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui uma palavra para os irmãos no livro de Lucas. Palavra poderosa, irmão. Vamos meditar justamente comigo. Vou pegar minha Bíblia Sagrada aqui. Vou me preparar, irmão, para a gente meditar aqui na palavra de Deus. Se você puder aí, me acompanhe aí, capítulo 4 de Lucas. Vamos iniciar no versículo 17 e vamos ler apenas o 17 e o 18. Que dê a poderosa palavra de Deus. Preste bem atenção, amados. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Vamos ler o 19. Pregoar liberdade aos cativos e dar vista ao cego, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Queridos, a gente primeiro tem que entender ou compreender como era a sinagoga. Você vai numa igreja de hoje, você vê ali 7, 8 cadeiras no púlpito, mas na sinagoga era diferente. Na sinagoga existia apenas 3 cadeiras. Do meu lado, a cadeira do ministro que estava dirigindo o culto naquele sábado. Do meu outro lado estava a cadeira do ministro pregador, o que ia trazer a palavra naquele sábado. E a do meio era reservado para o Messias. Aquela cadeira era reservada para Jesus de Nazaré. Todos esperavam ansioso a vinda de Jesus nesse mundo, para libertar os cativos, para dar vista ao cego, porque o profeta Isaías já tinha profetizado sobre isso. E como hoje a gente sente dificuldade de entender o livro de Apocalipse, todos tinham dificuldade de entender o livro do profeta Isaías, porque falava da vinda de Jesus. Falava que Jesus ia libertar, ia dar vista ao cego, ia pregar boas novas, e todos esperavam, ansioso, a vinda do Messias, não é? E para que a gente começamos a entender a palavra de Deus, eu fiz aqui um resumo aqui para ilustrar os irmãos. A Bíblia de antigamente, ela era conservada desse jeito. E segundo a história, ela era tirada a pele do bezerro ali e deixava a pele bem fina, e ali era escrito a palavra de Deus. E existia todo o cuidado, toda a segurança, porque não existia cópia facilmente. Feito hoje, a gente bota numa impressora e imprime ali 100 dentro de 10 minutos, se você quiser. Então tinha aquele cuidado. Então era norma, era lei, né? era regra
Faz de conta que aqui eu iniciei o livro. Então, eu li até aqui, certo? Então, eu dobrava essa parte aqui, e o próximo ministro pregador que fosse pregar no livro de Isaías, ele continuava da onde eu parei. E depois que ele lesse isso aqui, era dobrada a parte de cima, e assim, né, irmão, o terceiro já. Então não é feito o dia de hoje, que você escolhe no livro que quer pegar, né, no versículo que quer pregar, se é em Apocalipse, se é Isaías, não. O pregador tinha que continuar da onde o próximo tinha deixado, até para preservar a palavra de Deus, que não tinha, feito eu acabei de falar, não tinha cópia facilmente por aí. E tem o que me leva a atenção, é que naquele sábado quem vai pregar é Jesus de Nazaré, é o Salvador. E quando ele chega ali, ele ainda não tinha se revelado como Filho de Deus. E ele senta na cadeira do lado. Deste lado estava o ministro que estava dirigindo o culto, e do meio era para o Messias, mas ele ainda não tinha se revelado. E diz a palavra de Deus, irmão, no capítulo 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Lembra que tinha de continuar onde tinha parado? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ele não escolheu. E quando abriu, achou o lugar onde estava escrito. Jesus não escolheu. Quando ele abriu, ele achou o lugar onde estava escrito, onde tinha parado. E começou a ler. O Espírito de Deus é sobre mim. Ele estava falando dele mesmo. Pôs-me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. E quando ele lê essa palavra, ele senta na cadeira do meio, onde era reservado para o Messias. E quando ele senta na cadeira do meio, todo fica abismado, os olhos fitos neles, né? Porque aquele lugar era para o Messias. Todo eu esperava com ansiedade o Messias sentar naquele lugar. E eles conheciam Jesus como de Nazaré, uma cidade pobre, humilde. Ele esperava o Messias um grande guerreiro, porque ele imaginava que o Messias vinha montado no cavalo com a grande espada, um experiente guerra para acabar com o romano que estava oprimindo ali o judeu, para acabar e dar liberdade. Eles achavam que a liberdade era nesse tipo. Mas a liberdade que Jesus queria trazer era para o espírito, para a alma. E diz a palavra de Deus que todo ali olhando para ele diz: hoje se cumpre o que diz as Escrituras. Em outras palavras, o Messias está se revelando para vocês. Se vocês guardou esse lugar para ele, ele acabou de sentar, o libertador que vai curar, vai trazer a liberdade para a sua alma. Como é que o Senhor está esperando o Messias na sua vida no dia de hoje? Eles tinham muitas formas de se apresentar para você nessa noite. O Messias às vezes se mostra na sua vida um mendigo pedindo esmola ali, e você tem de compaixão de ajudar ele. Tem várias formas do Messias se apresentar para você. E muitos não aceitaram o Messias porque ele era um judeu. Ele era de uma cidade de Nazaré, não tinha pouca cultura. Certamente todo conhecia Jesus como um carpinteiro, ajudando seu pai ali.
esperava um Messias preparado em guerra, com um grande cinto no seu peito, com a espada banhada a ouro, e começasse ali matar, ferir, para dar liberdade ao povo. Vai ter aí agora, no próximo mês, esse mês já, né, gente? E tem um filme aí da Paixão de Cristo. E ele escolhe o ator mais bonito que tem, os olhos azuis, pele clara, cabelos compridos, nenhuma barba no seu rosto. E ele ali interpreta o Jesus de Nazaré. Porque até hoje o povo não consegue entender que Jesus era judeu. E o judeu tinha a pele escura, era barbudo. Não tinha essa aparência que descreve no filme da Paixão de Cristo. Então o povo não aceitou por esse motivo. Achava que Jesus vinha com uma beleza sobrenatural. E no dia de hoje começa a ter mesmo a mesma narrativa, né? A gente vê pelo filme aí. E quando Jesus ele se revela como Filho de Deus, diz que Jesus teve que se ocultar dali, porque muito queria apredejar, e tu é um falso, enganador. Glória a Deus e aleluia. Jesus ele foi desprezado pela sua aparência. Não queria aceitar, é um judeu, não tem nenhuma beleza exterior, né, irmão? Não tem essa beleza que a gente esperava. Também não é um homem que vem do maior exército treinado em guerra. Mas quando Jesus começava a pregar, muitos surpreendia com a sua pregação. Diz a palavra de Deus que Jesus é a família, os pais acham que perdeu, não, mas Jesus ali, se não me falha a memória, com 10 anos, os pais vão para a festa de Jerusalém, e Jesus ali, eles começam a procurar, e Jesus está ensinando aos doutores. E não é diferente no dia de hoje, querido. Nas igrejas, você é desprezado, porque não tem um belo terno. Que tem um belo terno, costura italiana, slim, é que na maioria das vezes é bem visto para pregar. Na maioria das vezes é que recebe mais oportunidade. Na maioria das vezes é que é mais escalado para outras congregações, porque afinal de contas tem que representar. Mas com Jesus era diferente. Jesus comia com pobre. Jesus se assentava na mesa de pecadores. E agora eu estava pensando numa pregação que eu ouvi o pastor, já vou narrar. Irmão, onde é que a gente tem que ganhar alma? É dentro da igreja? Não. É no meio do tráfico. É onde tiver ali umas pessoas reunidas esperando uma banda do mundo tocar, nós deveremos, não é, ter o evangelismo naquele lugar, né, dentro da igreja não. E para encerrar, irmão, quero contar uma história que o pastor foi visitar a sua mãe
E naquela localidade ele era conhecido como um traficante, vendia droga em uma casa de prostituição. E ali se drogava, tomava bebida alcoólica. E aceitou a Jesus e foi morar em outro canto. Alguns anos depois virou pastor, sua vida ficou um pouco corrida. E quando ele ia visitar sua mãe, quase ninguém ouvia, né? Porque a sua sociedade já era outra, ele não vivia mais em esquina, em bar. Mas nesse dia ele precisou subir aquele caminho a pé para ir para a casa da sua mãe. E quando ele chegou de frente dessa casa de prostituição, ao qual ele conhecia, né? E visitava, como não era crente, ele disse que ouviu uma grande voz no seu coração dizendo: entra aí. E ele parou. E aquela vontade muito grande de entrar ali naquele lugar, e ele ficou preocupado com o seu pastor presidente, porque alguém poderia ligar para ele e dizer que o pastor fulano estava ali. E aquela voz dizendo: entra aí. E ele, com receio, né? Porque é a cultura de hoje, a gente tem que pregar dentro da igreja, né? Feito que eu, que sou evangélico, é uma dificuldade para ir para a igreja, imagina um pecador, né? E ele ligou para o pastor presidente. O pastor presidente disse: sangue de Cristo em poder, irmão, não caia nessa cilada do inimigo, porque o senhor é o homem do ministério, e se alguém vê o senhor entrando aí não vai ficar bem, mesmo se um motivo for bom para pregar a palavra, mas muitas ovelhas não vão compreender. Enfim, repreendeu, né? E quando ele desligou o telefone, a voz começou a dizer: entra aí. E tem uma passagem na Bíblia, irmão, que diz que é melhor a gente ser fiel à lei de Deus do que à lei dos homens, né? Resumindo com outras palavras, é melhor obedecer a Deus do que o homem, até o ponto que o homem sai da palavra de Deus, né? Enquanto o homem está indo aqui, a gente tem que ter obediência ao homem, sim. Mas depois que o homem sai, a gente tem que ser obediente à palavra de Deus. E ele entrou. E ele entrou e a dona daquele lugar atendeu ele. Ele disse: não, eu mudei de vida, agora eu sou um pastor. E eu queria 5 minutinhos da sua atenção, da atenção que está aqui. A dona disse: ei, desliga o som, tal. E todo mundo começou, que estava bebendo. As mulheres ali que participavam também parou e começou a observar, prestar atenção na palavra que o pastor começou a narrar. E ele começou a pregar que o Filho de Deus veio libertar da vida, que o médico, que o curado não precisa do médico, que precisa do médico é que está doente. E ele começa ali a desenvolver a sua palavra, e tem uma daquelas mulheres que para e diz assim: olha, quer dizer que eu fui abusada aos 17 anos por o meu padrasto? Minha mãe não me acreditou em mim, acreditou nele, me expulsou de casa. Daí em diante eu comecei a fumar droga, todo tipo de droga, né? Com 19, 20 anos eu fui presa, e agora eu saí, estou aqui, minha vida toda desmantelada. O Senhor está dizendo que ainda Deus olha para mim e tem solução para a minha vida? E aquele pastor disse: é por isso que Deus mandou entrar aqui
é para dizer, não só para vocês, tudo que tem aqui, ele aceita de braços abertos. E ali aquele pastor, vendo que aquela mulher tinha se quebrantado, fez um convite para ela visitar a igreja com ele à noite. Porque, irmão, a gente só deve insistir aquele que aceita a palavra. Eu não concordo com aquele que está evangelizando e a pessoa está rebatendo a palavra, está rebatendo e você ficar insistindo, não. Quando o cara quer aceitar a palavra, mesmo que ele não vá aceitar Jesus, mas quer aceitar a palavra, a gente começa a falar. Mas quando ele começa a rebater, dizendo que a Bíblia aqui está errada e os monumentos, os deuses que ele serve é o que é o certo, então, irmão, tem uma passagem em Paulo que ele fala não fazer papel de tolo, né? Não, essa que eu estou dizendo, né? Ele diz assim, me fiz de tolo para ganhar o tolo, mas tinha uma passagem que ele diz que a gente deve ser sábio, mais ou menos assim. Se o cara não quer aceitar a palavra, então a gente não deve insistir. Então ele, como só foi essa que se quebrantou, ele convidou ela. E ele não foi ali para visitar a igreja, ele foi ali para visitar sua mãe. Mas ali tinha uma alma em jogo. E ele disse que escolheu ali uma igreja mais simplesinha e entrou ali com ela, para ela não ficar um pouco tímida, entrou ali com ela e o pastor daquela congregação reconheceu ele, que ele era um pastor de uma grande congregação e deu a oportunidade dele pregar. Ele disse, não, eu estou muito satisfeito. E ele dizendo com as suas palavras, porque eu conheço a vida dessa mulher. Se eu for pregar, ela pode entender que Deus não está falando na minha boca, que eu já conheço a vida dela, ela já falou do particular dela para mim. Isso ele falando no seu coração. Então o pastor ficou insistindo, eu não estou satisfeito. E quando o pregador, que não era esse pastor, começou a pregar no livro de Jonas, ou na história de Jonas, melhor dizendo, que Jonas foi engolido por um peixe porque saiu do caminho do Senhor, desobedeceu o Senhor. Mas quando o Senhor quer botar o crente, o servo, de volta no caminho, ele mexe com a embarcação, ele mexe com o mar, ele mexe com o peixe, mas traz de volta para o caminho. E aquele pregador começa a dizer, Deus está me dizendo nessa noite que tem gente aqui que Deus está trazendo para o caminho de volta. Disse que essa mulher levanta a mão e disse assim, olha, essa pessoa sou eu, e vai para os púlpitos chorando nos pés do Senhor. Resultado, ela hoje é missionária. Você está entendendo? Que é coisa simples, que as almas que a gente tem que buscar onde está lá, e a gente tem que trazer, independente do lugar onde esteja. Você está entendendo que muitos ainda têm essa mentalidade de quem só pode pregar, quem só pode subir, quem só pode participar é aquele que fala bem e se veste bem. Mas Jesus me dá um exemplo, como filho de Deus, como ele se revelou naquela sinagoga. Ele não teve uma roupa especial para se revelar como filho de Deus. Todos esperavam, 30 anos, Jesus esperou para se revelar, e muito tempo aquele povo estava esperando. Jesus deveria ter mandado fazer uma roupa nova, ter mandado fazer do bolo, chamar várias pessoas, convidado, e ele está ali sentado como o alvo, que ele é o alvo, mas não se comportava como alvo. Jesus se revelou de uma forma simples,
com a vestimenta simples. É esse o legado que Deus deixa para mim, para você nessa noite. Para de ser mais idiota e achar que tu pode, que tu deve. Porque o que pode, que tinha o poder de fazer, foi 100% humilde nas suas pregações, nas suas atitudes. Alguém visitava ele, ele estava junto. Mas ele foi condenado e foi perseguido porque ele comia com pecador. Porque prostituta beijava os pés dele e enxugava com seus cabelos. E qual era a importância para Jesus? A alma, a vida daquela mulher. Mas parece que esses líderes de hoje lê a Bíblia de trás para frente. Porque se preocupa tanto com o seu bem-estar. Não, irmão, não pode não. Para que o povo não venha falar, deixe lá, deixe no tempo de Deus. Você conversa para boi dormir. Jesus esperou os discípulos dele ir para a cidade comprar algumas coisas, algum alimento que faltava, para ficar a sós em pleno meio-dia com a mulher de prostituição. Você, pastor, que tem essa mentalidade de hoje, se tivesse uma cacimba esquisita, uma fonte de água esquisita no seu bairro, você ficaria só com a mulher lá para pregar o evangélico? Duvido. Porque se alguém passasse e visse você ali, ia interpretar mal. Então você está mais preocupado com o que é que o povo vai achar de você do que pregar o verdadeiro evangélico. Mas Jesus de Nazaré não. Ele manda os discípulos ir até a cidade comprar alimento porque ele queria ficar só com aquela mulher. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser interpretar mal. Mas o que vale é a gente buscar alma para o reino do Senhor. Ele começa a dizer, olha, me dá um pouco dessa água. E a mulher, como tu judeu, me pede, eu sou samaritana. E Jesus começa a se revelar para ela, olha, tu posso um pouco dessa água, mas se tu mais da água que eu te dou, nunca mais terá sede, porque de mim brota uma fonte de água viva. E aquela mulher não começa a compreender que Jesus era o Salvador. E quando a gente não começa a compreender, Jesus revela algo profundo. Aí Jesus pergunta, onde está o teu marido? E Jesus começa ali, tivesse 7, se eu não me engano, e o que tem agora não é teu, tal. Jesus começa a revelar um segredo e mais a quantidade. Então ela começa a ver que aquele homem é um profeta. Mas Jesus não estava ali para condenar, para apontar, e sim dar salvação àquela mulher. Que evangélico é esse que a gente está pregando? Que evangélico é esse que a igreja é o lugar mais que desanima a crente? Que evangélico é esse que a gente está esperando de braço cruzado, esperando um pecador vir na igreja para que ele seja salvo? Eu falando com meu pai, Jesus ele era estratégico, ele tem uma estratégia quando ele ia alcançar as almas para o reino de Deus. Ele, como não tinha estratégia de mostrar o milagre, ele tinha uma estratégia com as suas palavras. Como não era com as suas palavras, era na humildade, sentando no meio dos pecadores. E qual é a estratégia que a gente estamos usando hoje para trazer alma para o reino do Senhor? Simplesmente pegar uma literatura. Eu tenho aqui, irmão. Eu tenho aqui, mas não vou nem procurar para não perder tempo. Uma literatura entregando e deixando o versículo que o pecador não tem nem paciência de ler porque não entende. E o versículo que você leu ali
não mexeu profundo com ele, não teve tempo para isso. E eu comentando com meu pai, tem uma forma simples que a igreja está pecando. A assistência social da igreja, ela tem que funcionar. Procurar aquelas pessoas que não seja crente, que esteja passando um momento de dificuldade, seja financeiramente, seja no casamento, e começar a ajudar de alguma forma. Se for na cesta básica, começar a ajudar com cesta básica, não é querendo comprar, não. É ter estratégia. Começar ajudando, e depois, irmãs, a gente pode fazer um culto aqui doméstico na sua casa, e ela vai dizer, pode sim, mas não leve a igreja completa não, que ali você vai intimidar a irmã. Pegue 4 irmãos, 2 irmãs, 3 irmãs, e diga, irmão, olha, toma aqui, tem aqui R$100, compra uma charquinha aí, faça um cuscuzinho com charque, a gente vem aqui, irmã, comer com a senhora. E começa ali, peça permissão ao seu marido, e começa ali a falar de Jesus. A aceitação é outra coisa, porque a irmã já está tendo confiança em você. Ela já vai parar para prestar atenção na palavra de Deus. E ali você faz o convite para ela ir visitar a igreja, um dia de domingo. O pastor Severino do Ramo, qual foi meu pastor da Assembleia de Deus Adoração, que está lá em Limoeiro agora, ele disse que em um certo campo, ele era da Assembleia de Deus, Ministério do Recife, ele disse que em um certo campo foi evangelizar para abrir ali um ponto de pregação logo após uma igreja. Ele disse que sentiu muita dificuldade de o povo aceitar. E ele começou a pesquisar dentro do bairro e viu que ali tinha um pai de santo e fazia assistência social. E o pastor Severino do Ramo disse, não, eu preciso quebrantar esse pai de santo, que muitos estão pensando que ele está fazendo um bem dando uma cesta básica, mas está iludindo os irmãos. Ele disse que o pastor Severino do Ramo começou a trazer eventos beneficentes, advogados, pessoa para cortar o cabelo, vários tipos de médico, assistência social. E ali ele juntava 10, 15 pessoas, dava uma palavra, dizendo que estava inaugurando um ponto de pregação e que seria uma honra visitar ele. Como ele começou a quebrantar o mal, porque a gente tem que ter estratégia, irmão. Então não quero mais. Amanhã eu vou fazer outro vídeo. Então eu espero que os irmãos receberam aí, que é uma palavra da parte de Deus, principalmente como Deus se revela. Ele abre lá o livro. Ele não escolhe, ele abre o livro e está lá escrito que o Filho de Deus veio libertar o cativo, dar vista ao cego. E Jesus olha para a palavra de Isaías, que era uma palavra profética que todo mundo esperava, como hoje todo mundo espera a vinda de Jesus. E Jesus disse, hoje cumpre o que diz essa palavra. Ele dizendo, né? Não eu sou o Filho de Deus. Amém. Fiquem todos com Deus.